Seja muito bem-vindo a mais um OctusCast. Eu sou Marcela Stamato. E eu sou o André Albertassi e hoje a gente vai falar de copywriting, infoproduto e mundo dos negócios. Chama a Chama a vinheta. vinheta. Bom, galera, bora lá contextualizar o nosso convidado da vez. A gente vai falar de um assunto que todo mundo do marketing digital curte muito. Tenho certeza que você vai querer aprender mais sobre esse tema. O nosso convidado de hoje, ele deixou uma carreira tradicional para trás, encontrou seu verdadeiro propósito na escrita persuasiva, ou seja, copywriting. Então já fica com a gente se você gosta desse tema, viu? Alcançando números impressionantes, um faturamento de 8 milhões de reais em apenas 3 anos de atuação na área, André, É, olha isso. pouquíssimo tempo. Tempo e muito expressivo esse resultado. Seja muito bem-vindo, Lucas Lucas Pitangui! Pitangui! É um prazer estar aqui com vocês, gente. Parabéns pela copy que vocês fizeram de apresentação. Eu já Ih, já me gostei. Falando senti bom. valorizado, de fato, assim. Acho que trouxeram realmente dados importantes da minha carreira, mas acima de tudo é um prazer e tamo junto. Vamos pra cima com Bora. esse Bora lá. podcast. Prazer é todo nosso te receber aqui. Muito bom. Aproveitando, gostou da experiência com a É, OctusPay conta aí hoje? como Como é é que que foi. foi? Nossa, uma experiência maravilhosa, assim. Eu acho que grande parte do processo de marketing digital tá dentro do encantamento, né, do cliente. E com certeza eu fui encantado desde a nossa primeira conversa, assim. Dois hosts maravilhosos, conversa boa, gente boa. Tamo bem, hein? Te pagamos direitinho. E não, nada melhor do que a gente ganhar as pessoas pela barriga também. É, Então, comemos bem, verdade. tudo certo pra gente começar um bom episódio aí. Que demais, Massa. bom que você gostou. Então, conta um pouquinho da sua vida e pra gente, da sua trajetória. Você conversando com a gente ali nos bastidores, você Sim. veio do direito, né, Lucas? Isso. Como que foi essa transição pra dentro do universo do marketing digital? Conta pro pessoal. Cara, então isso é até uma polêmica, porque muitas vezes a gente fala que os melhores copywriters não vêm exclusivamente da publicidade, né? Bom, grandes amigos meus, que eu respeito, que eu admiro, são profissionais que são formados em física, matemática, quem sabe que tá aí. E eu sou formado no direito, tive uma carreira toda tradicional nesse primeiro momento, fui aprovado no exame da ordem, fiz pós-graduação, atuei em estágios, mas eu digo que muitas vezes vem realmente da estrutura familiar que a pessoa está inserida, né? Aqui no Espírito Santo a gente não tem assim um ambiente muito propício para áreas que fujam da medicina, da engenharia, o André tá ciente. E eu, como sempre fui uma pessoa que gostava muito de escrever, uma pessoa que sempre gostou de comunicar, de falar, a área que melhor se enquadrava era o direito, né? Fiz a faculdade, fiz tudo que meus pais gostariam que eu fizesse, tive uma estrutura boa ali, mas entendi que quando a pandemia chegou, eu entendi que aquilo não era pra minha vida. Falei: "Cara, eu preciso realmente me encontrar". E dentro desse universo do marketing digital que apareceu pra mim, numa oportunidade de indicação que eu recebi, a área que melhor se enquadrava com as minhas habilidades de comunicação era copy. Porque eu sempre gostei de comunicar, de escrever, de ler bastante, né, então se você lê te traz um repertório suficiente pra que você escreva bem, né. Falam que se você lê bem, você pensa bem, se comunica bem. Então isso me indicou, me candidatou para começar a atuar nesse mercado de copywriting, que rapidamente, logo quando eu entrei, eu comecei meus estudos, no primeiro mês já eu já estava atuando, e aí daí para frente foram já 3 anos, alguns faturamentos, alguns clientes grandes, e eu posso dizer que é um pouco disso, assim, Massa demais. E o direito tem muita coisa da escrita, né? Como é que super. você agregou as suas habilidades que você aprendeu durante esse tempo todo e pro copy, né? Certo, então André, as pessoas pensam que copy tem que ser uma linguagem muito institucional às vezes. Então às vezes a pessoa já se posiciona como copywriter, mas na hora que ela vai fazer uma página, ela vai fazer um e-mail, realmente não tem nada muito persuasivo ali. E copywriting, às vezes, é você remover informação, você falar só o que o seu leitor quer saber, de fato, o que você vai fazer com que ele tenha uma atitude. Então eu falo que não adianta, por mais que você seja um bom escritor, isso não significa que você vai ser um bom copywriter, que você vai ser uma pessoa boa de persuasão, né? Então, o direito me validou realmente nessa estruturação de saber escrever o texto, de saber desenvolver a narrativa da coisa, de saber me comunicar, até a gente fala assim, nas atuações como advogado júnior ou Uhum. como estagiário de conciliação, eu precisava persuadir os meus clientes ali para que eles pudessem chegar a um consenso, a gente caminhar com o processo. E isso me ajudou bastante dentro de copy. Entender de pessoas, entender as dores delas e como que eu poderia usar isso para encontrar um denominador comum, um benefício comum. Entende? Então, copywriting vem muito disso. Mas eu falo, não é porque você escreve bem que você vai ser um bom copywriter. Funciona.
É um primeiro passo. Mas muitas vezes o copywriter, antes de você escrever bem, é você entender sobre pessoas. Entender suas dores, suas necessidades, seus desejos, né? O que passa realmente no interior daquela pessoa. Então, o direito me validou muito nesse primeiro momento, mas muito mais a nível de entendimento de pessoas, entendimento e solução de conflitos do que realmente na parte só da escrita. E aí, Lucas, você falou sobre essa coisa do comportamento humano, de entender o lado social também, né? Com certeza. Mas quando você se deparou com todas as opções que o mercado do marketing digital te oferecia, quais foram ali os passos iniciais para você entrar de cabeça no mundo da copy, assim, no geral? Assim, qual foi a sua decisão principal em cima Perfeito. disso? Perfeito, Marcelo. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo até para os meus mentorados, assim, mais do que ser, você tem que saber fingir que você é. Antes de você ser, você já pode começar a fingir que você é um profissional daquela área. Então, eu vejo profissionais muito bons, profissionais que já têm uma certa experiência, mas que se posicionam de uma forma, eu sou um copywriter júnior. Eu sou um assistente. Não, você é um profissional já validado. Você só está ocupando uma posição hoje, né, que talvez te coloque nesse início, nessa fase mais inicial, mas você já detém muito daquilo que você precisa para conquistar esse posicionamento. Igual eu falei anteriormente, mesmo que eu tivesse apenas um mês de estudo, eu já me posicionava como copywriter. Já falava que eu era copywriter, que eu sabia fazer o texto, que eu era persuasivo, mesmo que eu não conhecesse metade das estruturas e estratégias, certo? Mas eu digo que muito daquilo que a gente aprende na prática. Então, nada melhor para me ensinar do que realmente fazendo e recebendo por isso também, né? Eu falo que os meus primeiros contratantes, eles me pagaram para aprender. Mas o que realmente me fez, assim, com que eu desse esse pontapé inicial, e foi coisas que foram até pontuadas pelos meus contratantes, foi quando o fato de eu ser uma pessoa muito proativa. Então, vamos dizer, eu contratei, fiz um curso, né? A gente tem cursos na Anticop. Então, comprei um curso, comecei, e no primeiro encontro da formação, as pessoas falavam, quem vai se apresentar primeiro? Eu sempre era o primeiro a me posicionar. Eu sempre era o primeiro a falar, olha, eu sou o Lucas, faço isso, sou bom nisso. Eu sempre tive muita facilidade de me vender. E isso é um ponto muito importante para o copywriter. Se você não sabe se vender, você dificilmente vai saber vender o próximo, vender o produto do outro. Então eu sempre tive muita facilidade de me vender. E eu falo assim que melhor do que copywriter, eu sou muito melhor vendedor de mim do que realmente um copywriter em si. Então eu sempre pude me posicionar bem, sempre pude cuidar da minha comunicação a um ponto que passasse mais autoridade talvez do que realmente eu tivesse. E aí as pessoas falavam, cara, quero te chamar para minha equipe porque você foi a primeira pessoa a se apresentar naquele encontro inicial. E isso me chamou a atenção. Eu gostei do jeito com que você se comunicou. E a partir dali, assim, eu fui tendo oportunidades, né? Então eu falo que muitas das minhas oportunidades eu criei sem precisar de fato bater na porta dos outros e falar assim, aqui, você tem um emprego para mim? Isso nunca aconteceu. Ou se aconteceu foi muito pouco. Mas muitas vezes eu me posicionei e chamei a atenção de alguma forma que a pessoa olhasse e falasse, poxa, esse cara é interessante, eu quero ele na minha equipe. E assim que foi caminhando, Marcelo. Demais. Massa, você falou sobre a sua mentoria, né? Conta pra gente um pouquinho. E você, inclusive, falou antes que você tem uma aluna, uma mentorada no Japão. Cara, isso que é o incrível do marketing digital, né? Através do marketing digital, a gente tem um universo de oportunidades, é como a Octus fala, né? Um oceano de oportunidades, ainda melhor, né? Mas o marketing digital ele te possibilita que você esteja em contato com marcas que vendem para pessoas completamente diferentes e que você, querendo ou não, tome posições de pessoas completamente diferentes, né? Então, a nível da minha mentoria, eu sempre entendi que eu tinha que estar de forma estratégica nos campos que eu fosse atuar, né? Então, muitos profissionais de copy hoje se posicionam no Instagram. E eu falava, cara, eu gosto do meu Instagram de uma forma pessoal. Eu gosto de postar minha pelada ali, eu gosto de postar, né, sei lá, meu estilo de vida, e isso não necessariamente comunica para o marketing digital, André. E aí eu falei, cara, qual outro campo que eu posso me posicionar e que vai me fazer ter destaque para uma galera que esteja interessada nos meus serviços? Foi aí que eu comecei a me posicionar no LinkedIn, de forma estratégica. Fazia um conteúdo, assistia um filme, pô, acho que aquilo ali me chamou atenção, produzia, li um livro, tive algum ensinamento, colocava lá também. E a partir disso eu tive um crescimento orgânico muito rápido. Com um ano de produção de conteúdo eu já tinha batido 8 mil seguidores, né? E quando eu estava por volta de uns 2 a 3 mil seguidores, as pessoas vieram até mim já solicitando, Lucas, você tem algum produto? Cara, eu quero aprender com você. Eu gosto da forma com que você se comunica. E eu falo, marketing digital muitas vezes é autenticidade, né? O que você tem de diferencial? E eu sempre me posicionei de forma muito autêntica. As pessoas falam, Lucas, da forma que você escreve no seu LinkedIn, é a forma que você dá uma aula na sua mentoria. Então, as pessoas, mais do que comprar uma solução de copy, elas compram um tempo comigo e de aprendizado comigo. Porque você pode ensinar copy muito melhor do que eu, André, ou a Marcela, ou quem quer que esteja nos ouvindo aí. Mas a pessoa comprava o tempo dela comigo. Então, eu comecei a me posicionar de forma autêntica e, naturalmente, começou a surgir
esse desejo. E eu fui fazendo uma leitura muito interessante do meu público. Eu falei, cara, meu público ainda está muito iniciante, são as pessoas que não atuam muito com copy, e eu não tenho uma estrutura validada de mentoria para falar de forma individual. Então, o que eu fiz? Criei uma mentoria em grupo, com um ticket muito mais acessível do que o mercado, e na minha primeira turma eu já validei a minha oferta com mais de 15 mentorados, entendeu? E a cada turma eu fui crescendo. Então, beleza, na minha primeira turma eu tinha 2.000 seguidores. Na minha segunda, eu já tinha 5.000 e eu já percebi que muitos copywriters plenos do mercado, vamos colocar assim, que já tinham experiência, começaram a me acompanhar. Então, já aumentei esse preço e, naturalmente, chegou uma galera mais qualificada. Então, as minhas aulas precisaram ficar mais qualificadas até o momento atual, que eu vendo a mentoria individual, preço muito mais alto. E, realmente, eu faço um processo de consultoria, que a pessoa já sabe o que vai fazer. Eu vou ensinar algumas estruturas básicas, mas aí, juntos, eu vou direcionando realmente essa produção dela. E isso me validou para trabalhar com gente muito incrível. Então, igual você falou, eu tenho a Ludmilla, que é uma mentorada minha, que é do Japão. Eu lembro da primeira aula em grupo, a gente fazendo a aula, acho que era 8 horas numa terça-feira, e ela levando o filho dela na escola no Japão cedinho. Então, isso é muito irado. Eu tenho essa mentorada no Japão, tem gente do Brasil inteiro. E acaba que a gente cria um vínculo de amizade também, né? Eu acho que isso que é o marketing digital possibilita, porque expande horizontes, a gente acaba conhecendo gente nova e vai aprendendo com elas Com também. certeza. Eu queria muito voltar um pouquinho, que a gente já chegou na sua parte aí dos mentorados. A gente Sim. vai falar mais detalhadamente sobre isso, sobre as técnicas, inclusive, que você aplica. Você vai dar uma mentoria pra gente aqui, com certeza, porque a gente Review. merece nesse canal aqui. Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, Sim. rapidamente, durante o seu processo de construção. Você falou muito sobre saber se vender, né, Lucas? Assim, ter esse posicionamento, uma postura de autoconfiança, de firmeza com pra se certeza. portar, vender a sua imagem e automaticamente o seu serviço. Mas como que você construiu isso, sabe? Sim. Tem gente que realmente tem certa dificuldade. Eu, Perfeito. obviamente, tem gente que já nasce com esse dom, digamos assim, que seja um dom. Mas o que você diria para quem tá nesse começo aí de construção, daquela coisa de fazer um posicionamento forte da sua imagem, sabe? Para começar a entrar devagarinho nesse mercado. Maravilha, ótimo. Eu tava até conversando com o André isso antes da gente vir pra cá. E existem alguns princípios de uma mentalidade, né, que eu acho que é importante que a pessoa tenha. Acima de tudo, né? Tava falando com o André virou pra mim e falou assim, Lucas, posso até compartilhar o seu elogio, Claro. André? André falou assim, Lucas, você tá muito bem vestido. Foi. Aí eu falei assim, André, mas a nossa roupa é a pele que a gente escolhe. Eu não escolho muito o cabelo. Hoje em dia a gente tem milhares de opções aí. Eu posso fazer uma tatuagem, eu posso tantas coisas, mas ainda assim, esse é o corpo que eu tenho e é nele que eu habito, né? Mas a roupa é a pele que eu posso escolher. Então eu prefiro escolher uma pele que passe uma identidade, uma imagem que me satisfaça, né? E eu trabalho com copywriting, eu trabalho com atenção. Eu digo que as pessoas hoje têm 3 segundos para formar uma ideia rápida sobre você. Qual ideia você quer passar? Uma ideia positiva? Uma ideia desleixada? Uma ideia de alto valor? E claro que tudo diz respeito ao ambiente. Não tem como, eu vou jogar uma bola hoje à noite, não tem como chegar assim lá que os caras vão falar, quem é esse cara? Isso não passa autoridade nenhuma dentro daquele campo. Mas a nível profissional, sim. Então, eu acho que existem princípios, né, que a gente tem que ter sempre em mente pra gente pensar em qual mensagem a gente quer passar e como a gente quer se vender, né? E um dos primeiros princípios que eu falo é o princípio da autopercepção de valor. Né? Eu falo isso muito com os mentorados, igual eu comentei anteriormente. Eu não aceito que mentorado meu pode ter um mês de trabalho, um mês de estudo. Eu não aceito que mentorado meu se posicione como copywriter júnior. Eu falo, não pode. Tem que ser copywriter. Por quê? No momento que você se vende como copywriter júnior, você naturalmente já está meio que determinando seu valor como júnior. E se uma empresa quisesse te contratar e pagar R$1.000 a mais para você ser um pleno, mas você se posicionou como júnior, você não vai aceitar? Então, assim, você tem que ter um posicionamento de valor. E quando você fala de um posicionamento de valor, você fala realmente de realçar suas qualidades. Isso vem muito do autoconhecimento. Poxa, quais são suas qualidades? Quais são suas qualidades, Marcela? Como você é boa você é comunicativa? Me acho uma boa comunicadora, gente. Me apoia aí, bota um joinha nesse comentário pra poder reforçar o que eu tô dizendo, tá? Me acho uma pessoa autêntica, gosto Massa. da forma que eu comunico, a forma natural que eu falo com as pessoas, assim, que vem de dentro mesmo de mim, da minha essência. Massa. Gosto de valorizar isso. Gosto do natural, eu gosto do que é mais natural, acho que também conecta. Sim. E acho que é isso. Boa. E o que você, tipo assim, não Comunicativa. precisa entrar muito em E detalhes. esforçada, na verdade. Não, maravilha. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma Tá. característica mínima. O que você acha que você não é tão boa, assim? Só um ponto, X. Assim. Talvez eu não seja tão, sei lá, organizada, talvez. Não sei. Acho que eu peco um pouco na minha organização de logística, Ele te talvez. convenceu, né? Você viu? É. Ele jogou Caraca, ele é técnica muito de bom. persuasão. Não, que pois isso. é. Mas então, se eu estivesse te entrevistando aqui hoje, Aham. o que você falaria? Você falaria dos pontos que você é boa, cara. Que eu me destaco. Que você se destaca. Sim. Se em algum momento eu vier descobrir que você não é uma pessoa muito organizada, que seja depois que eu já contratei seus serviços e já tô te pagando. Total. Sim. Com Entende? certeza. Só que as pessoas não têm essa percepção, elas sentem que elas estão mentindo. Mas não. Uhum. Você tá falando daquilo que você é bom.
entende? Então, eu falo, para muitos copywriters chegam em entrevistas e eu tenho essa conversa muito clara. A entrevista é 90% da sua contratação. O currículo ali, você vai passar por um primeiro ponto. Ah, beleza, disse respeito, se enquadrou aqui, 60%, passou. Mas a entrevista é 90%. Sim. Então, na entrevista é o momento de você se vender. Você vai se vender falando dos problemas que você tem? Não pode. Você tem que trazer uma percepção de valor. Então, no meu caso, eu também me considero muito comunicativo. Eu falo que eu sou um comunicador. Então, eu falo, ó, uma das principais qualidades que eu tenho é ser uma pessoa muito comunicadora. Eu tenho entendimento de pessoas, isso me valida posições de liderança. Então, eu vou saber ter uma liderança que vai me capacitar para atuar com o André, que tem um perfil X, com a Marcela, que tem um perfil Y, com quem quer que seja. Eu tenho esse olhar empático. Eu assumo uma posição de, antes só do que entregar uma demanda, eu quero entregar um resultado. Eu sou uma pessoa focada em resultados. Então, eu vou falando aqui coisas que o meu contratante quer ouvir de fato e que são verdade sobre mim. Mas eu poderia falar que, sei lá, eu não gosto de acordar cedo. E às vezes o cara não tem nem problema comigo acordando, sei lá, 8, 9 horas da manhã. Mas se eu falar isso, pra ele vira um problema. Total. Então eu digo que, antes de tudo, é saber se valorizar. Tenha esse autoconhecimento. Suas qualidades são essas? Valorize, fala como elas são impressionantes, comunique. Pô, o André tem uma empresa e eu percebo que ele já tem um líder ali, mas eu falo, poxa, André, aqui, eu sou um copywriter, mas eu sou um copywriter estratégico. Eu entendo muito das demandas, eu entendo muito da operação. E eu gosto, mesmo que eu não esteja na posição de liderança, eu gosto de me dedicar para ajudar o projeto como um todo a crescer. Cara, eu já comecei a me posicionar com valor em comparação ao outro profissional copywriter que só Não, fala assim, escrevo. Perfeito. Então eu penso muito isso, é saber se valorizar e passar uma imagem daquilo que você quer ser. Se você quer ser mais despojado, cara, beleza, vai ter várias posições que demandam uma pessoa mais estilosa, mais despojada, mais descontraída. Vista isso de forma intencional, seja intencional na sua carreira. Eu acho que esse é o principal ponto. Esteja sempre pensando, tá, qual é o passo que eu vou dar? Qual vai ser a escolha que eu vou fazer? Faz sentido? Com Faz? certeza. A gente tá aqui, tá igual aluno, né? Literalmente. Mas assim, eu acho que tudo, na verdade, tem uma intenção, né? A gente tem que começar a colocar mais intenção nas coisas, inclusive, na forma que a gente vai se vestir, comunica vai se também. comunicar. Tem que ter um propósito ali no final, né? E você falou muito do LinkedIn. Qual Boa. o segredo que você usou, as técnicas que você usou para se posicionar muito bem e saber se vender no LinkedIn? E por que você escolheu o LinkedIn? Exato, Por que então. que você fugiu, talvez, ali do Do óbvio, do Instagram? também. Exato. Boa pergunta. Essa é a pergunta que as pessoas me fazem. Até eu tava conversando com um retratista esses dias e o sonho dele é que eu comece a me posicionar no Instagram. Eu falo, cara, é difícil. Qual é a grande questão? Eu acho que o Instagram possibilita que a pessoa tenha um acesso maior à sua vida. E você tem que, naturalmente, oferecer um recorte dessa vida de forma mais ampla, mais íntima. Então, e muitas vezes eu gosto da liberdade que o meu Instagram, não sendo um Instagram muitas vezes profissional, me permite. Então eu gosto de postar a bobeira que eu quiser, sem ter que me preocupar muito com isso. Por mais que a gente tenha que ser intencional, então intencionalmente eu decido por isso. Agora o LinkedIn não. A minha participação no LinkedIn é um recorte muito menor da minha vida, em que eu posso compartilhar aquilo que eu acho interessante sobre ela e que de alguma forma agrega valor à vida dos outros. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, hoje para mim o LinkedIn é a rede com o melhor algoritmo para uma produção de conteúdo orgânica. Então, hoje, pra você crescer no Instagram, você tem que, muitas vezes, botar um dinheiro em tráfego, você tem que ter uma parceria com influencer. Claro, você pode fazer um Reels ali que vai impulsionar, vai dar certo, ou vai simplesmente viralizar. O LinkedIn, não. Hoje eu tenho 8.000 pessoas na minha rede, mas eu fiz um conteúdo bom certa vez que deu, acho que 2.000 curtidas. Ela atingiu 100.000 pessoas. É uma viralização absurda. 100.000 pessoas chegaram e visitaram a minha página, viram meu conteúdo, consumiram meu conteúdo. Então, a nível orgânico, o crescimento do LinkedIn ainda é muito bom. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é realmente essa imagem que você pode passar, que não é uma mentira, mas é só um recorte, mas que você determina como que isso vai ser passado. Porque, poxa, eu gosto de ter uma participação ativa no Instagram, não sei vocês. Eu gosto de postar um story, a gente saiu pra comer, eu gosto de postar um story ali. Se eu deixo o meu Instagram aberto para um número maior de pessoas, eu tenho que ser intencional em todos os momentos ali, postando esse recorte em cada pequena coisa. No LinkedIn, não. Eu posso escolher uma foto de perfil que passa uma mensagem. Então, isso eu falo muito. Qual é a foto que você utiliza? A foto do meu perfil passa algumas características sobre minha atuação. Eu acho que ela comunica que eu sou um profissional criativo. Eu acho que ela comunica que eu sou um profissional que valoriza uma estética. Entendeu? E os meus conteúdos também. Então eu faço meu conteúdinho ali que passa uma mensagem X e acaba se comunicando e acaba sendo orgânico e que transfere uma responsabilidade só da minha imagem, não a minha imagem como Lucas no âmbito geral, assim. Intencional, não é mesmo? É intencional. Mas você ainda não falou o segredo do seu conteúdo. O que você faz ali? O que você instrui pra galera fazer e que dá super certo, que quebra a bolha ali do Perfeito. LinkedIn? Muito bem, André. Ótimo, essa é uma ótima pergunta. Eu ia falar, Essa que vale muito. eu falo isso só pros meus mentorados, mas eu vou falar pra vocês também, que eu penso que, tipo assim, tudo que a gente produz a nível de marketing
não é pensado em nós. Tudo que você for produzir de marketing é qual o benefício que eu vou gerar para o outro. Cada conteúdo meu, vou falar assim, mas bota aí, 95% dos meus conteúdos são pensados. Qual benefício, qual dor, qual necessidade, qual aprendizado que eu passo para o outro. Então, se você já tem isso, pronto. E muitos profissionais de conteúdo, ou que começam a produzir conteúdo naturalmente, eles não pensam nisso. Eles só falam assim, gostei desse tema aqui, vou falar sobre. E aquilo ali não tem utilidade para ninguém. Sim. E se não tem utilidade para ninguém, não vai atingir ninguém, né? Então, se eu faço uma dica rápida de copywriting, que qualquer pessoa pode utilizar. Tô comunicando para muitas pessoas que podem vir a utilizar. Todo mundo quer vender um pouquinho a mais, entendeu? Então, tipo assim, se eu faço um conteúdo sobre, princípio geral da liderança que você deveria assumir hoje na sua atuação. Cara, quantas pessoas podem utilizar e se beneficiar com esse conteúdo? E até quando eu faço conteúdos, muitas vezes particulares meus, então, fiz uma viagem, porque, né, conteúdo tem todas as suas esferas. Mas digamos que eu faço um conteúdo a nível de autoridade, eu quero valorizar minha autoridade, eu quero mostrar que eu vendi 8 milhões, eu quero mostrar que eu estive com os maiores experts do mercado. Mesmo que eu faça um conteúdo de autoridade, que vai valorizar a minha imagem, ainda assim eu tento trazer algum benefício naquela comunicação. Então eu fiz um conteúdo esses dias, de uma viagem que eu tive para um evento, e eu falo, participei desse evento com os maiores assim, mas olha o que eu aprendi. Aprendi isso, aprendi aquilo outro. E as pessoas falam, caraca, muito bom esse ponto que você trouxe aí sobre esse aprendizado. Então conteúdo acima de tudo é marketing no geral. Acima de tudo é qual benefício eu posso gerar para o outro? Qual benefício você vai ter com o meu conteúdo, André? E é engraçado que às vezes eu tô dando uma volta, já comecei a furar um pouquinho a bolha, ainda assim ainda não tô tão grande, quem sabe um dia, mas esse dia eu estava dando uma volta e aí eu sentei numa mesa, um amigo apresentou, esse camarada aqui formado em publicidade, ele te acompanha. Ele falou, cara, eu gostei muito de um conteúdo uma vez que você falou sobre tal coisa. Eu falei, fez sentido pra sua realidade? Ele fez, fez total. Ali eu comecei a utilizar aquela estratégia que você falou e comecei a produzir copy daquela forma. Então é isso, não tá falando sobre mim, tá falando sobre qual o benefício que eu posso gerar pro outro. Eu acho que é isso que é marketing. Demais, com Massa. certeza. Agora, em relação, Lucas, aos seus resultados, né? A gente falou isso no início do episódio. Eu queria muito que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo até chegar a números estrondorosos, assim, expressivos, né? Mas como que foi toda a elaboração de estratégia? Começa a falar um pouquinho hoje de como você atua, né, profissionalmente, assim, na Maravilha. parte prática. Vamos na parte prática. Não, maravilha, maravilha. Eu acho que um erro de muitos profissionais é achar que ele atua de forma individual. Por mais que eu seja um copywriter, eu preciso de um designer que faça uma arte maravilhosa, eu preciso de um gestor de tráfego que comunique a minha mensagem para o público certo. Então, acho que a primeira coisa, antes de tudo, é você entender que por mais que você seja muito foda no que você faça, dificilmente você atua sozinho no marketing. Então, tenha isso em mente. Valorize seus profissionais que você tem ao lado ou tente extrair o melhor deles. Esse é um primeiro ponto. Ou invistam né? E invista em bons profissionais. Fica resistente em contratar pessoas, né? Se você contratar gente foda, tu tem resultado foda. É isso. Simples assim. Então esse é um ponto que eu penso muito, assim. Né? Que pessoas me auxiliaram a chegar a esses resultados. A nível de copyright em si, da minha atuação, eu acho que a gente tem que muitas vezes realmente dar um passo para trás e entender que a gente, mesmo que a gente saiba muito, a gente tem que fazer uma boa pesquisa, uma boa análise. Então, por exemplo, chegou, igual eu falei com vocês, a minha primeira oportunidade como copy, eu tava escrevendo sobre saúde íntima feminina. De forma natural, era tipo assim, absorvente, outras coisas mais que são, tipo assim, reutilizáveis e não sei o que, óleos pra tratar. E eu falo, cara, eu sou um homem, tive contato com mulheres minha vida toda, mas eu não tenho muita noção sobre saúde íntima feminina, assim, no geral. Eu sei que a gente tem que se lavar e tudo mais, mas e o que para além disso, né? Então, como eu poderia chegar, achar que eu sou um dominador do assunto e começar a escrever sobre aquilo? Como que eu posso fazer isso? Então, muito vem de dar um passo para trás e falar, não, eu posso saber muito sobre muitas coisas, mas sempre tem algo que eu posso aprender. Uma boa pesquisa. Então, sempre, qualquer produção que eu vá fazer, uma produção nova, que eu não tenho habitualidade, eu vou começar a pesquisar. Então, nesse caso que eu trouxe, conversei com minha namorada da época, conversei com a minha irmã, conversei com a minha mãe, fui conhecendo, fui lendo, pesquisando. Quando você faz essa pesquisa, uma pesquisa bem feita vai te trazer tudo o que você precisa para produzir. Copywriting não tem segredo. Copywriting é você entender o outro. Então eu entendi ali quais eram as principais dores. Poxa, é uma mulher que ela tá, sei lá, lidando com uma questão emocional muito forte, de um estresse, de toda uma carga emocional que ela tem no trabalho, como que isso, o corpo dela gera nisso sei lá, uma questão X. Beleza, poxa, legal. Então, na minha comunicação, não vou falar só dos benefícios desse produto que eu tenho para oferecer aqui, que é sustentável, não. Eu vou falar muito antes sobre como que ela está passando por esse processo emocional e como que esse produto foi pensado para mulheres que passam por isso.
E como que esse produto faz com que ela se sinta muito mais agora confiante e entender que a realidade dela não é diferente, que tem centenas, milhares de mulheres que passam pelo mesmo. Então, assim, isso para todos os âmbitos. Se eu estou falando para um cara hoje que quer entrar no mundo de investimentos esportivos, eu estou escrevendo para esse mercado. Cara, eu tenho que entender qual é o meu público-alvo, tá? Vou falar para um moleque de 20 anos. Um moleque de 20 anos está dentro de casa, vai ficar falando que ele é vagabundo, que ele não sai do computador, e aí que ele não tá gerando renda nenhuma. O desejo dele é gerar renda, muitas vezes nem para realmente ficar rico, mas para mostrar para a mãe, eu tenho valor. Mãe, eu sei ajudar em casa em alguma coisa. Então a minha comunicação vai ser pensada nisso. Tipo, olha, você manja muito de futebol, joga pelado 3 vezes por semana, assiste o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Bragantino, o cara já consome. Vem ganhar dinheiro com isso. Mostrar dentro de casa que você ajuda com alguma coisa. Então, a comunicação vem muito de entender. A gente caminhando para a linha dos infoprodutores, eu falo que o erro de muitos infoprodutores é criar um produto e depois esperar que vai conseguir vender, sem antes entender o público. Então a gente não cria um produto, a gente faz um produto que as pessoas querem. Então A você gente tem cria dor. Uhum. ou a gente só observa essa dor. Aham. Você analisa. Então, pô, Entende tô que ela observando. existe. Exato. Eu tenho um público que todo dia tá reclamando que, pô, por mais que tenha um relacionamento saudável, esse público fala que tá sentindo, perdendo uma faísca. Eu não vou falar só, tipo assim, casamento 2.0 é meu produto. Não, eu vou falar, tipo assim, vou fazer um produto que vai ser, tipo assim, o seu casamento é maravilhoso, ele só precisa ter um olhar diferenciado. Tipo, que seja, vou criar um produto X ali que Uhum. sei lá, vou fazer um produto. Às vezes a gente precisa nem fazer um produto só um infoproduto, mas eu posso fazer uma consultoria da análise do porquê que o seu. Então você não precisa criar um produto anterior. Você primeiro Uhum. reconhece a necessidade, você primeiro reconhece uma demanda e aí você oferece a sua solução. Quem sabe faz ao vivo, É. né? Mas eu tô curioso, você chama mais atenção pela dor ou pelo benefício do produto? Né? Qual a estrutura assim mais comum de você usar? Tem aquela que a gente conhece, é a AIDA, né? Atenção e Não, tal. a AIDA é Como é que sucesso. é? Não tem erro, né? Se você quer escrever qualquer Fala aí, coisinha. É. joga aí Não, a AIDA não tem o erro. segredo. Eu falo na minha mentoria que eu li uma pesquisa certa vez, acho que era da Microsoft em 2012, que falava, no caso, que o ser humano já em 2012 tinha um tempo de atenção menor do que a de um peixe dourado. Que eu acho que do peixe dourado era 12 segundos, ele tem a atençãozinha dele ali, desfocou, acabou. E do ser humano na época era por volta de 8, isso em 2012. Eu digo que hoje, na minha percepção, é de 3 segundos, porque a gente passou por uma pandemia que todo Exato. mundo consome TikTok, consome Shorts, consome Reels, consome tudo. E a gente está muito mais acessível, com muito mais contato com as redes sociais. E isso, essa atenção, eu digo específica para produtos de publicidade, para comunicação de publicidade. Então vamos dizer, se eu faço uma comunicação de publicidade que fica parecendo um bannerzão, aquela coisa horrorosa, não sei o quê, que não comunica para o público, vai ser com 2, 3 segundos o cara vai perder a atenção. Então não tem erro. Copyright, marketing, qualquer coisa na vida, relacionamento amoroso acima de tudo, é chamar a atenção. Então, AIDA, né? Chamou atenção. E aí você desperta pro interesse. E aí no interesse que existe realmente essa questão específica de como que você vai chamar esse interesse. É uma dor que você tá sentindo? Vamos dizer que eu sou da área de relacionamento, André. Então você tá sentindo uma dor no seu relacionamento, tal, e você. Então eu tenho que chamar sua atenção e gerar um interesse em você em solucionar essa dor. Mas isso vai muito de público, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar falando para um público que é o público da renda extra. Ele tem diversas dores, mas às vezes para um público X, ele quer os benefícios, ele só quer o sucesso. Ele já tá bem na vida dele, ele tá tranquilo, tá folgado. Mas ele quer o quê? Pô, ele quer se destacar. Ele quer ter a moto. Sacou? Ele quer dar um grau na moto dele. Ele quer usar um cordãozão de ouro. Ele quer postar um story com um Play 5, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, o interesse parte realmente de analisar cada caso e entender qual vai ser a sua comunicação. E para o mesmo público, você pode comunicar de diferentes formas. Uhum. Aí vai da sua estratégia. Mas eu mesmo, quando vou produzir uma copy, eu analiso diversos fatores. Ó, essa aqui vai ser focada em dor. Então, público X aí, ó. Por exemplo, quando eu vendi para Max Racer, eu falava, ó, tá cansado de passar horas sentado numa cadeira que tá te afetando as costas, que não tem ergonomia nenhuma, que você tá tipo, pô, você trabalha, mas você não consegue nem prestar atenção no trabalho de tanto que a sua coluna tá doendo. É dor, tô falando de dor puramente. Mas eu posso falar também para um público gamer que consome a Max Racer, que é tipo assim, você vai usar as mesmas cadeiras que os principais players do mercado. Entendeu? Tu vai usar as cadeiras que, tipo assim, aumentam sua performance operacional, aumentam sua imersão no jogo. Genial. Então, assim, você vai usando dentro daquilo que você quer comunicar. Né? Ó, tá dando vários exemplos aqui, gente. Quem não pegar esses cortes aqui desse episódio vai tá dando muito mole, hein? Agora, deixa eu te falar. Você falou muito também sobre a premissa básica de fazer pesquisa. Boa. E você falou fazer pesquisas boas, né? Fazer pesquisas certas. Baseado nos mentorados que você tem, ou no que você já entendeu do público, no mercado como um todo, comportamental e tal, você acha que nós brasileiros, nós sabemos fazer pesquisas?
A gente sabe pesquisar bem para começar a descobrir talvez a dor, entender o mercado, E entender qual onde o que eu produto, a pesquiso, igual oferta. você falou, deu exemplo prático de conversar, né? Super, Mas quando eu não tenho essa ferramenta, o que que eu faço? Exatamente. Eu né? jogo uma pesquisa no Google, Super, com super. chat Existem. GPT. Não, maravilha. Existem diversas estratégias. Eu vou abrir nos dois pontos, né? Inicialmente, na questão do brasileiro. Eu acho que o brasileiro, no geral, eu não acho que a gente tem um aprofundamento a nível de pesquisa muito interessante, assim. Pelo menos pelo que eu observo. Eu acho que a gente tem essa presunção. Acho que o brasileiro é um povo mais presunçoso, falo por experiência própria, falo de mim principalmente. Eu acho que a gente é muito inteligente, a gente é muito safo, então acaba que a gente acaba ficando mais presunçoso do que deveria ser. Por isso que eu falo, dê um passo pra trás. Tu pode ser sênior, tu pode fazer 50 milhões, tá cheio de bolada no bolso, mas dê um passo pra trás antes de fazer. Então, eu acho que a gente tem sim que analisar e pesquisar e entender e buscar coisas que a gente não sabe, porque eu posso conhecer muito de um público, mas uma pessoa pode saber ainda mais do que eu, ou olhar sobre uma nuance de uma forma diferente da minha. Então, acho que a gente faz poucas pesquisas, a gente tem que. Quem souber fazer uma boa pesquisa já se posiciona bem. E a nível de pesquisa em si, André, eu acho que existem vários meios, tá? Eu vou falar alguns básicos que eu faço. O primeiro é, as pessoas, o brasileiro compartilha muito aquilo que pensa sobre as coisas. A gente gosta de dar nossa opinião. Cara, tem opinião em tudo. Se eu quero avaliar um restaurante, eu vou no Google Meu Negócio, eu tenho lá. Pô, esse restaurante aqui foi bom, o atendimento foi um lixo. Demorou, atrasou. iFood ou outros aplicativos X aí, você tem N fatores ali escritos das avaliações. Então, avaliação qualquer campo você consegue pegar muitas informações ali. Avaliações, você vamos dizer que você está trabalhando com e-commerce, com produto, né? Avalia no mesmo site ou se tá, algum marketplace está vendendo produto do seu concorrente. E aqui vai uma dica muito boa. Vamos dizer que você está vendendo um produto Uhum. X. Estou vendendo essa caneca aqui. E aí, o meu concorrente também vende uma caneca. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a página dele, ou vou olhar onde que ele esteja vendendo. Vamos dizer, está vendendo marketplace X. Tem lá 40 comentários negativos. Todos esses comentários negativos podem ser armamento de cópia para minha. Então, por exemplo, estão falando que a caneca do meu concorrente ela é muito frágil. Então, meu argumento de cópia vai ser o quê? Canecas fortalecidas, reforçadas, firmes. Não quebram fácil. Não quebram fácil. Estão falando que. Igual você falou mesmo. Vamos dizer que a caneca do meu concorrente, a água esquenta, a água esfria muito rápido, ou ela perde a temperatura que eu queria. Não. Eu já uso isso como argumento de vendas. Então, muitas vezes as respostas já estão por aí. Você só tem que pegar e adaptar para sua comunicação, né? Então, isso serve para N fatores. Tem um tênis que seja, esse tênis aqui ele é bonito, mas ele não é confortável. Pronto. O senhor tem que falar, é bonito e confortável. Já me diferenciei. Uhum. Entendeu? Ou tipo assim, essa empresa tem um serviço, uma terceirização X, mas o atendimento deles é horrível. Qual vai ser seu argumento de copy? Atendimento personalizado, 24 horas, suporte. Então, muito daquilo que a gente precisa já está disponível na opinião das pessoas que elas mesmas oferecem, tá? Isso é um ponto. Então, pesquisa no âmbito geral. O segundo é você realmente estar nos ambientes que as pessoas oferecem ainda mais opinião de forma mais profunda. Então, por exemplo, YouTube. Você chega no YouTube, provavelmente vários vídeos que vocês fizeram tem comentários. Poxa, eu gostei muito do vídeo do fulano que veio aqui no Octuscast, porque ele falou sobre isso. Então vocês já vão ter ali informações suficientes para você falar pro próximo, ó, fale mais sobre isso, traga mais essa nuance. Então assim, muitas vezes o que a gente precisa já está disponível nas principais redes sociais. Eu posso fazer um benchmark, eu posso ir no seu Instagram. Eu tenho uma marca de roupa feminina, você também tem. Eu vou lá no seu Instagram e vejo, poxa, o produto do André que tem mais comentários é essa saída de praia aqui, X, e o pessoal falou que, ó, o preço dela também é bom, então, ó, tem que ficar atento. Para esse público eu não posso vender uma saída de praia tão alta. E assim vai, para produtos também, de infoprodutos que seja. Então, fulano de tal vai vender uma formação para casais. Pô, mas eu vejo nos comentários lá que muitas mulheres estão perguntando, ué, mas cadê o módulo de relacionamento feminino? Então ali, ó, já percebi um vacilo que o cara deu no produto dele que eu posso adquirir no meu. E assim a gente vai funcionando. Existem formulários também que você possa fazer com o público, existem perguntas que você possa fazer nos stories, acho que principalmente para infoprodutores, especialistas, seu stories ali, cara, se você conversa direitinho, mais do que só perguntar, tipo, o que você tá sentindo de dor hoje? Não, traz uma narrativa, né? Traz um storytelling, poxa, hoje eu acordei, e a sua realidade muitas vezes fala da realidade do outro também, então, poxa, hoje eu acordei meio indisposto, você se sente assim também? Pô, me sinto. Pô, com que frequência você tem se sentido assim? Eu também tenho me sentido, pô, toda segunda-feira eu tô assim, chega domingo à noite eu já tô meio triste pra baixo. Você já vai coletando informações valiosas sobre o seu público ali. Então, muito é disso, é uma pesquisa de forma fluida, de forma tranquila, lide com pessoas, cara. Eu falo que o copyright é lidar com pessoas. Simples assim. Se comunica que as coisas vêm. Se eu te perguntar, você me fala. Perguntei pra Marcela, e aí, onde que você tá falando? O que você é boa? Marcela me falou. Pergunta, cara. Entendeu? Acho que é isso.
Massa. Você falou sobre posicionamento, a pesquisa, a estratégia, mas como eu metrifico se isso tudo tá dando certo? Boa. Metrificação. É. Essa é uma questão difícil pro Esse é o copyright. ponto que o Tem uma copyright volta. foge. A gente foge. Nossa, eu fujo. Cara, tá vendendo. Tá vendendo. Né, eu falo muito pros meus copywriters, assim, meus mentorados, que eu era um copywriter que amava ser poético, assim. Eu amava inventar história. Eu falava, nossa, nem só inventar história, mas eu falava, da mesma forma que o céu é azul, o seu dia vai ser azul com os meus produtos. Isso não Uhum. comunicava nada, tá entendendo? Eu era muito poético. Cara O último romântico, né? romântico. Não, Cê é o romântico. último Ixi, eu falava, romântico do mundo. cartas de amor é comigo agora. Minha maior cópia é minha noiva. Telemensagens. Minha maior cópia é minha noiva, eu falo sempre. Mas assim, eu era um cara muito poético. Isso não gerava nada, não comunicava nada pra ninguém, porque poucas pessoas comunicavam isso. Então eu falo muito pros meus mentorados que quando você chega numa campanha que você já domina, que você já tem uma clareza muito forte sobre o seu público-alvo, é possível sim que você use estratégias novas, que você faça. Isso até chama atenção, querendo ou não, né? Mas você precisa comunicar de forma simples. Uma criança de 5 anos, 6 anos tem que ler o seu texto e entender o que você tá falando. Senão, pra quem que você tá falando? Pra ficar bonito? Aí você pode voltar pro direito, que aí tem lá, excelentíssimo, data vênia, não sei o que, aí tudo bem. Agora, no copywriting não funciona. Você precisa ter clareza o suficiente pra pessoa saber o que ela tem que fazer. Então, eu falo muito pros meus mentorados. Cara, fala o suficiente pra você vender. O que que tá faltando? Tá falando demais, corta, não quero nem ver isso. Tem uma estratégia que eu ensino muito no meu LinkedIn, que é o quê? O seu texto, ele não pode parecer com um bloco de concreto, aquele blocão. Seu texto tem que parecer uma persiana aberta, não tem a persiana? Tem a persiana, né? Espaço com luz, persiana, espaço com luz. Seu texto tem que ser assim. Parágrafo com 2 linhas, 3 linhas. Não precisa ser sempre, mas é algo que você tem em mente. Tá falando demais? Então deixa eu diminuir esse parágrafo. Deixa um espaço, deixa respiro. E assim vem, porque às vezes a pessoa só vai escanear o seu texto. Então, assim, seu texto tem que ser fluido, sua comunicação tem que ser simples, clara. E quer saber se o copywriter tá funcionando ou não, é vender. Entendeu? Não adianta. Se você não tá vendendo, se você não está gerando algum benefício para o cliente em si, aumentou o número de seguidores, aumentou o branding, não sei o que for, aumentou a taxa de engajamento, aumentou a abertura de e-mails, então você está escrevendo realmente para ficar bonito e não para gerar resultado. E copywriting é resultado. Quanto Massa. tempo, em média, você leva pra escrever uma copy que você fale, cara, essa copy aqui tá brabeira, eu vou vender muito com ela? Isso é muito doido, porque tipo, a gente vai evoluindo, a gente vai criando mapas mentais, Aham. né, repertório mental que você vai utilizando para fazer suas produções. Então antes eu demorava muito mais, eu acho que no início eu demorava, sei lá, para fazer um e-mail demorava uns 2 dias. E hoje um Caramba. e-mail eu consigo fazer em 10 a 15 minutos, dependendo do e-mail, claro. Uhum. Até menos, dependendo. Mas eu digo assim, que eu acho que também tudo é um reflexo. Se eu vou cobrar de você urgência, eu não posso cobrar de você uma qualidade absurda. Eu falo isso sempre. Tá? Então, se você é um gestor de projetos, você tá me ouvindo, assim, valorize as produções que você quer que tenham qualidade a mais. Mas eu acho que vou fazer uma página de vendas, né? Eu tenho uma estrutura que eu uso lá, que eu só ensino na minha mentoria, que é mais do que facilitar o meu trabalho, eu tenho que facilitar o trabalho do outro. Então eu vou fazer uma página de vendas. Mais do que só escrever num doc, eu escrevo, eu faço um wireframe, consigo colocar cada elemento visual dessa produção, para que quando eu mandar para o designer, ele só vai fazer o encaixe das imagens. Então, tipo assim, eu adianto muito o trabalho dele e valorizo o meu trabalho. Meu trabalho fica mais profissional. Uhum. Então, quando eu vou fazer esse wireframe, eu gosto de pelo menos uns 3 dias para produzir uma página que eu sei que vai performar bem. Pode ser que não performe? Pode ser. Mas eu estou entregando o meu melhor. Por quê? Copies longas, você tem que deixá-las respirar. Não adianta você produzir, botar tal X, porque muitas vezes vai passar muita coisa batida. Então eu gosto de tirar um dia para produzir, eu gosto de tirar um dia para revisar, e aí no terceiro dia eu envio com calma. Então, assim, eu acho que as minhas copies mais estratégicas e tudo mais, assim, eu gosto de pelo menos uns 3 dias para produzir. Mas como a gente não tem esse tempo sempre, né? Com um dia a gente também tá entregando e torcendo para que as coisas vendam também, né? Mas assim, acho que um ritmo bom, acho que num dia a pessoa consegue fazer vários anúncios, vários e-mails, uma página, talvez. Mas é aquilo, quanto mais urgente, menos qualidade. É o que eu penso. Cara, você falou. Achei sensacional isso que você falou dos blocos de textos, né? Aham. Acho que isso afasta, né? Quando a gente vê aquele Super. volume de Fica meio parágrafo, TCC, fica né? meio Uma monografia, coisa. Sim. redação do Enem, sei lá. Exato. Isso distancia de fato, né? Agora, como a gente ser. Visualmente, a gente sabe que o volume vai ser pequeno, que a gente quer ter esses respiros para entregar, né? Sim. Uma objetividade ali, angariar. Escaneável, né? Escaneável, essa é a palavra. Exato. Mas assim, como chegar nessa fórmula perfeita de um texto minimamente Refinado, né? refinado? Quando você olha e fala, Aham.
isso aqui tá bom, é na base do teste, vamos testar. E aí Super. a gente já vai vendo que não performou, já altera essa palavra por outra. Aham. Ou joga tudo no lixo, já rolou isso também? Jogar Ixi, tudo no já. lixo e recomeçar? Assim, complicado, mas já, infelizmente. Mas eu falo assim, que eu converso até com, eu tava conversando com o mentorado esses dias, eu falei com ele, cara, ele fez um conteúdo ali, tranquilo, pro LinkedIn. E eu falei com ele, cara, você teve aula de produção textual? Assim, não, conversando uma boa mesmo. Eu falei, você teve aula de produção textual? Ele falou, tive. Eu falei, cara, eu também. A única coisa que eu lembro é o seguinte, o texto funciona da seguinte forma, redação pro Enem. Início, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Acho que todo mundo foi nessa linha, né? Acho que Total. sim, Uhum. exato. E eu falei com ele, cara, o que tá faltando aqui? Você tem um início bom, você fez uma introdução que chama atenção e tudo mais. Você conseguiu desenvolver, pô, falou das dores da pessoa, ofereceu o seu produto. E cadê a conclusão? Não tem conclusão no seu texto. Então, assim, eu acho que a fórmula básica é aquilo que todo mundo já sabe fazer. Fez uma introdução, beleza, trouxe o tema X, trouxe o tema. Traz os motivos do porquê você está falando sobre isso, quais são as dores, quais são as necessidades. Oferece a solução. Encerra, chama a pessoa para tomar alguma decisão, seja para seguir, comprar o produto, clicar no link X, entendeu? Arrastar para cima, qualquer coisa. Qualquer roteiro que seja tem essa estrutura. Porque senão o texto fica meio sem pé nem cabeça. Da mesma forma que se eu falar só do meu produto, do nada, assim, você nem desenvolvi nenhum interesse em você, Marcela. Uhum. Mas aqui, ó, toma aqui essa Havaiana para você. Você pode gostar de Havaiana, mas você fala assim, cara, tô com 3 aqui, por que, que eu vou querer? Uhum. Ela fala, não, Marcela, mas eu tenho essa Havaiana aqui, X, que é uma promoção. Você vai curtir aqui Vitória que tem uma praia muito gostosa e o pessoal lá é High Society, tá ligado? Então, assim, ó, tem uma parceria da Havaiana com a Farm aqui que no seu pé vai ficar linda, combina com o seu cabelo, que não sei o que e tal. E se você comprar hoje, eu consigo te garantir 15%, mas você tem que comprar agora. E aí vai comprar? Tipo, eu já gerei um desejo X, Uhum. já gerei uma situação que você pensa e reflete. Cara, eu quero ir nessa praia. Eu não queria ir de qualquer jeito também. Então, eu acabo gerando essa demanda. Mas é isso, o copywriting é isso, é você comunicar, né? Comunico, introduzo o assunto, apresento a solução e eu concluo. Se você não conclui também, a pessoa fica, tá, e a Havaiana, o que, que eu faço com ela agora? Eu Uhum. compro, eu assino ela, eu compro o seu produto, e você fala assim, compra. Pô, e praticar também, porque você já É. deu uns 30 exemplos aqui ao vivo pra gente. Eu acho E prática copy é importante. algo muito criativo, assim, né? A gente precisa Super. de certa criatividade para Super. desenvolver. Normalmente você escreve um texto lá, você volta e fala, "Ai, cara, não tá funcionando. Como é que é para você esse processo Processo criativo? Tem Rola algum bloqueio, ritual? né? Rola Rola, super. bloqueio? E eu falo Tem assim, dia de trabalhar, assim? ixi, demais, assim, eu falo que repertório é a coisa mais importante que um profissional criativo pode ter. Então, assim, o erro de muitos profissionais é não se desenvolver. Então eu falo, pô, copywriter que não lê já tem um problema. Tem copywriter que não lê e vende pra caramba, tá? Sabe, conhece o público dele, mas eu acho que é um processo muito mais fácil. Então, eu falo sempre assim, cara, eu tento ler pelo menos uns 10 a 12 livros de literatura por ano. Isso não é muito, é uma coisa que qualquer pessoa que se dedicar um pouquinho consegue fazer. Mas por que literatura? Porque a partir da construção da narrativa do cara ali, eu já consigo aprender muito sobre a minha escrita, sobre como eu posso... Pô, o cara me fez ler um texto de 30, me fez ler 30 páginas em 1 hora. Pô, alguma coisa tem de bom ali que me gerou um interesse absurdo. O que é isso? Então a gente tem que ter esse repertório. Uma outra dica que eu dou, que eu uso muito, coloquei até no LinkedIn esses dias também, que é o quê? Tenha um espaço que você guarde essas informações. Então, por exemplo, tô aqui com vocês, a gente tá ali almoçando, passando pelo Instagram, vi um anúncio que me chamou atenção. Tá, por que esse anúncio me chamou atenção? Tem esse olhar analítico. Pô, no início ele apresentou isso aqui, depois ele falou o seguinte e organizou dessa forma. Eu vou lá no meu grupinho, que eu tenho um rascunho, que eu chamo Eu e Eu Mesmo, é o nome do meu rascunho. Aí eu anoto, estrutura de criativo, início assim, fez esse gancho com tal coisa e finalizou dessa forma. Tô andando na rua. Eu lembro que eu tava andando em BH um tempo atrás e tinha um outdoor que era alguma coisa assim, buscando onde tem muito para entregar onde tem pouco. Era uma coisa básica, assim, mas era um projeto sobre, tipo assim, doação. Era mais bonito do que isso, a comunicação. Mas aquilo, poxa, falou muito comigo. Eu falei, caraca, tipo, buscando onde tem muito para entregar onde tem pouco. Tipo, foi uma frase que comunicou toda a campanha deles e que fala, pô, os caras têm muito, então deixa eu ajudar com quem tem pouco. E eu falei, cara, qual é a ideia por trás desse outdoor? Entendeu? É facilidade, é essa parte emocional, então, anotei. Então eu sempre vou ter nesses grupos também, eu acho que a pessoa tem que ter um drive, ela tem que ter algum material, algum espaço que ela possa ter esse repertório. Porque eu falo, vai ter dia, cara, que você tem que escrever, sei lá, 30 e-mails. Ou você tem que escrever 30 anúncios. Pô, chegou no 7º ali, você já não tem mais o que escrever, sua cabeça já tá bitolada. É, e você sente que está escrevendo a mesma coisa. E tá. Muitas vezes você vai E trocar uma tá. palavra. É, O que você que faz? loucura. Vai no repertório. Ah, beleza. Ó, aqui, ó. Nossa, achei esse criativo aqui que eu tô escrevendo pra, sei lá, tô escrevendo pra academias. Aham. Mas eu vi esse criativo aqui de chá, de não sei das quantas, que falou muito, foi muito interessante aqui, ó. Se tem o chá, tem esse benefício. Pronto. Você tem academia, tem perda de peso.
fiz um anúncio. Tô só dando um exemplo Aham. básico do básico. Uhum. Mas é você sempre poder só alterar, você pega a ideia por trás. Então, o repertório é essencial para um profissional que não quer sofrer com bloqueio criativo, que vai acontecer, cara. A gente tem um ritmo ali. Existe Então, uma limitação também, né? super, Ninguém é robô super. aqui. E nem o robô faz direito, né? Que o chat GPT aí. Exatamente. Então, assim, não diminuindo o chat GPT, mas eu acho que o ser humano tem que valorizar minha profissão, né? Com O certeza. chat GPT, assim, tá longe ainda de chegar perto. Vamos falar disso, né? Exato. Você acha que atrapalha? Como é que essa evolução enorme aí que tá acontecendo? Você tende a sentir que você vai rodar aí no futuro? Ah, eu acho difícil rodar. Assim, modéstia à parte, eu acho difícil rodar. Todo mundo tá sujeito, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente busca por relações humanas em si, né? O humano que é humano. A gente não, quando você tá conversando com, sei lá, você tem que resolver uma questão do banco, e você vai para um atendimento que é robótico, vamos colocar assim, é um bot, e ele é muito bot, ele não tem uma atuação meio humana, a pessoa não gosta. A pessoa perde satisfação ali. Então, assim, não tem problema, o bot super acelera, né? Quando eu vou resolver questões de celular, ele é muito bom. Só que as pessoas ainda exigem e ainda demandam muito por relações profundas humanas, assim. Então eu acho que o profissional que souber ser, né, estratégico e humano, ele ainda, qualquer área que ele estiver, ele vai saber atuar de alguma forma. A nível de copy em si, eu gosto do chat, não tenho problema com ele. Pelo contrário, eu falo que o chat GPT é meu júnior, que antes eu pagava um valor para ter um júnior, o chat faz os meus desdobramentos lá, entendeu? Então eu falo, ó, chat, fiz esses três criativos, me dá mais 10 versões com essa ideia, essa ideia e essa ideia para esse público que você já sabe que eu gosto. Ele vai fazer bonitinho, eu só tenho que alterar. Então ele tem a sua função. Só que quanto mais dependente você fica da inteligência artificial, menos você fica da sua cabeça Sim. E menos das- criativo menos das e rola criatividade. bloqueio, aí vem bloqueio. E fica repetitivo. É. Você sabe, as pessoas falam, cara, eu sei quando o conteúdo é feito pelo chat. Dá Por pra mais perceber. rico que ele seja. Dá. Então, assim, o chat ele é ótimo, mas, cara, se você quer só que o chat ganhe dinheiro pra você, então, assim, desiste de ganhar dinheiro. Entende? Mas eu falo que, seja copywriter, e assim, as profissões, elas vão, querendo ou não, se sofisticando. Quando o Canva surgiu, né, o Canva de fazer as artezinhas e tal, muito pessoal falou, pô, não preciso mais de designer. Tá, não precisa? Olha as artes que a gente tem, que o Canva oferece, as artes que alguns designers conseguem fazer. Coisas extraordinárias. Até hoje mesmo, com Midjourney e outras inteligências artificiais, você precisa ter uma mente criativa por trás. Então essa é a grande questão, ser estratégico. Se você é estratégico, você consegue usar o chat para produzir uma coisa super interessante. O chat vem como um facilitador e não como um solucionador completo, assim. Eu penso muito isso. Quanto mais estratégico você for, quanto mais humano de saber lidar com pessoas, assim, eu acho que questão assim de realmente perder emprego é só se a pessoa realmente não tá gerando resultado também, que aí complica, né? Tem que saber jogar junto, né? Pô. E você falou sobre ser contador de histórias. Você Ixi. adora contar histórias. Forrest A gente Gump. também é. Nossa, total, eu até uso essa expressão. Sério? Super. Mano, vocês gostam também? Cara, então, eu me amarro. Marcia, eu te acho uma boa contadora de Contadora de história, eu histórias. acho. Às vezes eu me acho até um pouco prolixa, sabe? Porque eu posso ser mais direto Mas ao uma ponto, história eu dou tem que uma- ter detalhes, Dou uma né? Detalhe. Tem um agarradinha ali. storytelling. É. Vamos falar um pouco sobre Boa, isso? boa. Dentro das narrativas e dentro, por trás, assim, das grandes copies persuasivas que de fato vendem. Você sente que existem grandes histórias, Com tem que certeza. existir o storytelling. Qual a premissa básica para você construir Prende um? mais, né, a É. pessoa. Não, super. A gente fala que contar história é a principal forma de passagem de conhecimento humano, assim, desde o início, né? Mas eu fico achando que, desculpa te cortar, já Claro. te cortando, também é uma linha muito Tênue. tênue e complexa, porque as pessoas não estão com tempo para ouvir muitas isso. histórias longas. Então, como que você conta histórias curtas que prendam e que chamem a atenção nos De 3 um primeiros minuto segundos? de Você falou, né? Que preferência, são. né? Super. É, História de qual é o minuto. segredo? Não, exato. Então, isso é muito sagaz, porque as pessoas pensam, pô, vou usar storytelling, uso em tudo. Não existe isso. Tem hora que você não vai, você vai criar, no máximo, ali um anúncio falando daquela coisa básica. Claro que você pode criar uma mínima história ali, tipo assim, tá sentindo dor? Toma isso aqui. Só de falar que a pessoa tá sentindo dor, você cria uma... Mas eu acho que não é tão assim que funciona, não. Eu acho que o storytelling tem seu lugar, e é um lugar de muito valor que você pode utilizar em campanhas maiores, mas eu acho que a grande questão é, você quer fazer uma coisa extraordinária, por exemplo, olha, preciso fazer uma campanha que vai mudar a realidade aqui desse produto. O storytelling tem que fazer parte. Por exemplo, eu estava conversando com um mentorado meu esses dias, não sei se vocês já ouviram falar de um produto americano que se chama Death Liquid, que é tipo assim, líquido da morte. Que os caras simplesmente perceberam que tinha uma demanda muito alta por águas em estádios e não sei o que, em outros lugares assim, só que a narrativa de venda de águas é muito feminina, e uma feminina sofisticada, é a voz, é alguma outra lá que tem uma de plástico X, e falava assim, cara, chega homem no estádio, o cara que tá dirigindo, ele quer beber água, mas ele fica até meio impelido ali a beber cerveja, ele não vai beber água, entendeu? E aí, os caras falaram assim, cara, eles viram uma demanda, eles viram uma necessidade, e eles falaram, vamos criar uma solução. Eles simplesmente fizeram toda uma campanha
que geraram um produto que é o quê? Água enlatada. A água enlatada é chamada morte líquida, que é o quê? Que falam que a água é o produto mais, é o líquido mais, tipo assim, perigoso que tem. Então, tipo assim, a cerveja mata tantas pessoas no trânsito, eles falam assim. Mas a água mata não sei quantos surfistas, não sei quantas enchentes matam, não sei. Tipo, eles fizeram uma comunicação em cima pra comunicar pra um público masculino. Tipo assim, não, porque eu sou homem, eu preciso tomar essa parada aqui. E hoje é um dos produtos, eu acho que ele vale, sei lá, não lembro, mas acho que era 170 milhões. Que era, tipo assim, simplesmente vendendo água enlatada como se fosse assim, um produto. Pô, sou masculino, vou tomar água Viril, né? viril e tudo mais. E assim, viram que era um público. E aí, eles vendem de forma enlatada. Então o cara chega no estágio, ele não se sente, né, digamos assim, menos masculino porque eu tô abrindo a garrafa. Não. O cara vai lá, abre a lata dele, ele toma aquela água e ele tá bebendo morte líquida. E assim, é uma narrativa que eles criaram em cima. Se você Com vê a certeza. campanha deles ali, diz muito dessa narrativa, desse storytelling que foi contado. Água, não sei o que, a água é masculina, não sei. E comunicou pro público que hoje, vendendo água enlatada, os caras têm uma empresa milionária, assim. E isso funciona para vários públicos masculinos, então a gente sempre vai ter história. Você olha, é, o caso, até mesmo eu tava vendo uma outra história no público feminino, sobre como que uma pessoa assim, vamos dizer assim, um marqueteiro, né? Não sei especificamente se ele foi um marqueteiro, mas como que a estratégia desse camarada mudou a indústria feminina de consumo do cigarro nos Estados Unidos. Porque ele atrelou um produto a uma demanda. Basicamente, as mulheres estavam começando a lutar, né, pelos seus direitos, pelas suas, né, sua participação no mercado de forma mais ativa, e a realidade do consumo de cigarro vinha ficando muito estabilizada. Então, os homens fumavam, não sei o quê, mas ainda tinha um público imenso. E é totalmente atrelado ao público masculino. O cara vai, entende isso, e ele atrela o cigarro como um símbolo de emancipação. As tochas que você usa na sua boca, alguma coisa assim. E, de repente, né, uma das principais passeatas que teve, acho que até nos Estados Unidos, diversas mulheres lutando pelos seus direitos estavam lá, utilizando o cigarro como símbolo delas de resistência e tudo mais. E o cigarro, tipo assim, virou um símbolo fortíssimo de emancipação feminina no século passado, assim. Então, assim, a gente tem aí um produto que teve um storytelling por trás, teve um símbolo por trás, e ele vira mais do que só um produto, ele vira uma solução. Então, essa é uma grande questão aí que a gente tem que ter em mente. Quando o poder que o storytelling tem pra gerar resultados e pra, tipo assim, transformar um mísero produto em um símbolo muito maior. Nossa, demais. demais. E agora, falando um pouco mais da sua vida, eu tô curioso, assim, você falou que é um bom contador de história, como é que é o seu ciclo de vivência, assim, você tem lazer, como é que isso Ah, com também certeza. influencia na sua profissão, né, porque essa relação entre vida e profissão, você nada, né, você falou que Nada. nada. Isso aí. Então, André, eu acho que, cara, eu sou totalmente contra, falo isso assim, totalmente contra a um estilo de vida sem qualidade. Eu acho que um profissional criativo não pode ter um estilo de vida sem qualidade de vida. Não tem, você precisa de inspiração. Onde que vai ter inspiração? No mundo, nas relações, no tempo bom, no tempo gostoso com as pessoas que você ama. Então, assim, eu sou um apreciador do tempo de qualidade, assim. Eu trabalho de home office, então sempre que eu posso, sei lá, eu tenho, sei lá, 15 minutinhos pra descer e pegar um sol, eu vou tentar fazer isso pra tentar ter uma inspiração ali. Eu nado também, como eu falei, na natação, faço natação de águas abertas, né? E é muito interessante como que ter um esporte me possibilita, às vezes, só desanuviar a minha cabeça. Então, com a cabeça mais leve, eu consigo produzir, deixar as ideias fluírem. Mas eu acho, assim, que um profissional criativo, as pessoas falam, cara, eu tô trabalhando, sei lá, 22 horas por dia, tô dormindo às 3 horas da manhã, acordando às 6. Tá, você vai conseguir fazer isso por um certo tempo e com qualidade. Depois pode ter certeza que o seu resultado vai cair. Ainda mais sendo um profissional criativo. Então, assim, eu acho que um profissional criativo, acima de tudo, tem que estar rodeado de pessoas boas, pessoas que agreguem, tem que estar disposto a conhecer pessoas diferentes. Então, sei lá, André, a gente não tá no mesmo círculo social. Isso não significa que eu não posso sentar com você e aprender muito com você. Porque eu vou estar aprendendo mais sobre um público também. Eu falo, o copywriter tem que. É igual o psicólogo. Falam que o psicólogo tá sempre né, analisando as pessoas. O copywriter, de alguma forma, também tá. Eu tenho que estar aqui entendendo por que a Marcela é desse jeito, como é que o pessoal lá do Rio pensa. Entendeu? Porque no dia que eu fizer uma campanha, igual eu já escrevi pra uma marca de roupa feminina que a gente faturava 300 mil por mês lá no Rio, pô, mas tendo contato com a Marcela eu já consigo visualizar mais como é que é o público feminino do Rio e já consigo pegar alguns pontos. Então, tempo de qualidade, tempo de descanso, tempo de lazer, isso é essencial para um profissional criativo produzir bem e produzir com qualidade. É, sobre contar a história, cara, como vocês podem ver, eu falo pra caramba, peço até desculpa. Que isso, A é gente pra gosta. exatamente isso que você tá aqui. Mas é até engraçado, porque eu falo que o storytelling, igual você falou, tem que ter detalhe. E mais do que só detalhe, ele tem que ter ação também. Então, quando eu conto a Emoção história, ali, eu, né? eu falo assim, cara, presta atenção. Fulano de tal fez tal coisa. E você não Gestual. tá sabendo. Aí eu paro, falo, olho pro lado.
tal coisa. Então, então, tipo assim, isso vai... Prende a atenção. Porra, pra caralho. Então, assim, amo contar história. Quando eu tô com meus amigos, a gente só senta só pra falar bobeira. E comunicar é bom demais, porra. Comunicar é muito bom, Eu é acho que a comunicação importante. abre portas pro mundo inteiro, Abre, né? com Não é. certeza. Através da comunicação sensacional. a gente conhece o outro, a gente aprende, a gente compartilha, e acima de tudo a gente é feliz, pô. E isso, assim, é relacionamento básico. Se eu não comunicar o que eu preciso comunicar pra vocês, como vocês vão saber o que eu tô pensando? Ninguém aqui é evidente. Se for, também me apresenta um aí. Sim. Tá entendendo? Porque se a gente não comunica, o outro não aprende, o outro não entende a gente não entende o outro. E as relações Total. ficam dificultosas. É. E o que você acha, Lucas, que te fez conquistar esses resultados, assim, de milhões em faturamento? Me menciona pelo menos 3 pontos cruciais para chegar a esses resultados expressivos. Boa. Em 3 anos, né? 3 pontos em 3 anos. pontos. Mano, sendo muito honesto. 3 tigres Sem querer tristes. também ser metido. Porque eu acho que é péssimo. Ah, Eu acho que eu sou muito autêntico. Tipo assim, eu acho que poucas pessoas são parecidas comigo e isso é muito bom. Então, acaba que, por exemplo, tá, perdi um profissional X. Tudo bem, você vai lá e repõe. Agora eu perdi o Lucas. Não significa que o copywriter que entrar depois de mim pode ser muito melhor do que eu. Só que, pelo fato de eu ser autêntico, acaba que eu ficava em projetos que me capacitavam, me desenvolver. Porque as pessoas falavam, ficava até com medo. Tipo, eu sentia que eu era mais valorizado por conta disso. De eu ser uma pessoa muito autêntica. Então, acho que a autenticidade, você trazer a sua história, você trazer a sua verdade, é essencial em qualquer ambiente que você esteja. Seja nos relacionamentos e principalmente profissionalmente, tá? Segunda coisa, eu sempre estive disposto a fazer o que tem que ser feito até um certo ponto também. Dentro daquilo que eu acredito ser saudável. Né? Igual eu falei, não adianta você ficar 25 horas. Mas, por exemplo, poxa, eu preciso nesse momento aprender e eu preciso ganhar um pouquinho menos por isso. Cara, eu lembro de ter feito campanhas inteiras de lançamento no mês e ganhar, sei lá, 300 conto no final. No primeiro momento. Mas eu já me posicionava como tipo assim, pô, eu sou foda, eu sou copywriter X, eu sou... Mas eu falava, não, mas eu tava ali. Eu falei, é um primeiro momento para eu aprender, para que eu possa aprender tudo que eu preciso aprender com esse camarada e no meu próximo emprego, eu, sei lá, pedir R$2.000. Então, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta também. Não adianta eu querer só ganhar 10 mil e não oferecer nenhum resultado por isso. Então, autenticidade, fazer o que tem que ser feito. E a terceira coisa que eu acho mais importante, é sempre meu carro-chefe, é entenda de pessoas. Entenda de pessoas genuinamente. Não só julgue elas. Eu não tô aqui só te julgando. Eu tô olhando pra você e tô tipo, de fato, tentando entender. Poxa, o que faz o André? Por que o André riu disso aqui que eu falei? Por que a Marcela concordou com aquilo ou discordou daquilo outro? Através desses entendimentos, eu vou conhecendo mais as pessoas e vou oferecendo e me comunicando melhor com elas. Então, acho que é isso. Seja autêntico, entenda de pessoas para ajudar em tudo, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida. E faça o que tem que ser feito. Porque se você não fizer, eu vou estar fazendo e vou pegar o seu trabalho. Perigoso, eu achei Perigosinho. isso. Tem que ser um pouco. Tem que ser, né? Eu queria rapidamente, eu sei que a gente já tá aqui com nosso sininho aqui, Nosso mas eu queria time. muito rapidamente que você contasse brevemente, assim, como que é a sua rotina de trabalho hoje, com quantos clientes você atua, falar de um cliente muito importante que a gente não mencionou ele aí, um perfil muito forte que você também Sim. trabalha. Como que é o seu workflow? Conta pra gente, assim, rapidamente. Não, então, eu tenho uma carteira interessante de clientes, mas eu acho que a gente sempre tem que ter um carro forte, né? Hoje é o Lucas Tilt. Valeu, Tilt, aí pela oportunidade. Hoje o Tilt é o maior investidor do mercado de apostas esportivas, né? De investimentos esportivos. Uma experiência maravilhosa escrever para um cara tão grande. E assim, eu falo que, acima de tudo, a gente tem que ter compromisso, tá? Pô, beleza, estão te passando uma demanda e tá sempre chegando essa demanda com prazo curto, comunica, né? Então vamos ter um compromisso. Beleza, eles me passaram um prazo maior, tenha compromisso com aquele... Eu tava falando isso com vários outros gestores e amigos empreendedores. Falta profissional que se compromete com aquilo que fala. Então, assim, tenha compromisso. Você vai atuar em 2 agências? Beleza, se organiza de uma forma que você consiga entregar. Então, acho que a organização é o principal ponto, entendeu? Tenha clareza no que você vai produzir. Tenha organização. Pô, beleza, chegou essa demanda aqui. Qual demanda tem um prazo maior? Entrega ela. Depois. Faz a que tem urgência, principalmente. Mas a principal forma que eu me organizo é... Tento sempre ter clareza das demandas da semana. Sempre vai surgir coisa a mais, tudo bem? Tenho essa clareza. Tenho noção do tempo que eu preciso para produzir. Então, tipo assim... Pô, tem uma página de vendas. Vou demorar muito mais para fazer do que um criativo. Mas esse criativo precisa sair agora? Cara, entrega o criativo. Então tem essa clareza, tem essa organização e, acima de tudo, tem o comprometimento. Eu já cheguei a atuar até em 3 agências numa época da minha vida. Tive um burnoutzinho, não indico para ninguém. Mas, assim, funcionava muito por conta disso, dessa priorização. Priorize, pô. Pra que eu vou fazer um conteúdo que só tem que sair daqui a 5 dias?
sendo que eu tenho que fazer um criativo que vai rodar na campanha hoje à noite. Tem essa priorização. Saiba entregar e tem o seu comprometimento. Eu tava conversando com um mentorado meu, que é um querido, que ele é policial militar, trabalha na parte de marketing de uma construtora e entrou numa agência agora. O cara tem os horários dele de forma militar. E ele consegue ganhar dinheiro fazendo isso. Então, assim, quando a pessoa tem priorização na vida, dá tempo de pegar uma piscininha. Dá tempo de comer um almoço mais tranquilo. Desde que você priorize e entregue com tranquilidade. Gerencie o seu tempo, né? Acima de tudo é isso. Bom, cara, é Muito bom, incrível. muito incrível. bom Foi um mesmo. prazer. Mesmo, uma aulona. Aulaça, nossa, pessoal, espero que esteja aproveitando aí e absorva ao máximo desse nosso papo. Lucas, curtiu? Pô, foi maravilhoso, assim. Foi o que vocês falaram. Quando o papo é bom, passa rápido. Flui, né? Mas Aquela foi beleza. muito Demais. rápido. Foi. Podia ficar com vocês aqui por muito tempo. Eu agradeço mais uma vez ao Octus Pay, a vocês dois. Foi delicioso. E espero que vocês cresçam muito para que muitas pessoas tenham oportunidade de estar aqui também. Abençoa. E espero que você Compartilhando. volte, hein, num segundo Sempre. momento aí pra Total. gente trazer novas tendências, novas Estourado. Novos- Não, que a Histórias, gente, que a gente novas almoce histórias. juntos de novo. Por favor. Pra gente ter esse tempo de qualidade, gente. Foi muito bom. Muito obrigada, tá? Valeu, Por tudo Lucas. mesmo, foi demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio com o Lucas. Deixe aqui nos comentários Por favor. todas as sugestões. Se O que vocês inscreva. gostam. Comentem. Se inscreva no nosso Compartilha pra canal. aquela pessoa que tá estudando copy. Isso, tem muito ensinamento nesse episódio, não só no episódio, mas como o nosso canal aqui todo do Certeza. Octuscast. Inclusive, deixa aqui qual parte você mais curtiu desse episódio, pra gente ter aqui, ó, a pesquisa, o retorno. Isso aí. A gente tá aprendendo aqui também, isso aqui é uma aula toda hora. Pode ter. E espero que vocês tenham gostado, né, Dé? Foi demais, Foi né? incrível, Cela. Nos Até a vemos, então, próxima. no próximo Octuscast. Eu vou dar um tchauzinho lá pra aquela aberta ali, tá, Lucas? Todo mundo junto, ó. Tchau, tchau. Valeu, Obrigadão. gente. Tchau, tchau.